Fala aí, rapaziada, beleza? Estamos aqui novamente para mais uma aula de geografia. Dessa vez a gente vai estar concluindo aí totalmente o módulo de conceitos geográficos com os assuntos de fronteira internacional e nacional e também com a regionalização brasileira. Então vamos lá. Rapaziada, vamos começar aqui então com as fronteiras nacionais e internacionais. Primeiramente, vocês têm que entender que a região ela vai ser determinada por algum critério. Quais critérios seriam esses? Por exemplo, o Nordeste ele vai se diferir do Sudeste por quais características? No Nordeste temos um sotaque, no Sudeste temos outro. No Sudeste temos uma vegetação, no Nordeste temos outra, que é a caatinga. Então, essas diferenças vão estar fazendo aí a diferenciação entre essas regiões, são o que chamamos de critério. Porém, essas regiões elas também precisam de uma delimitação para você saber qual região que é qual. Essa delimitação é o que nós chamamos de limites. Os limites eles podem ser tanto naturais como artificiais. Os limites naturais seriam rios, mares, os picos mais altos de uma montanha, por exemplo. Já os limites artificiais são o quê? São a construção de muros para separar uma cidade da outra, que fazendo fronteira. Pode ser também o quê? Pode ser uma trincheira dividindo dois países que estão em guerra, ou seja, de um lado vai estar um exército, do outro lado vai estar outro exército, e quem atravessar aí já vai sofrer com as consequências, porque está sendo dividido ali pelas trincheiras. Pode ser dividido também por ferrovias, estradas, ruas. Os limites dão a territorialidade do local. Pois, por exemplo, vamos pegar aqui uma cidade que fica entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Essa cidade provavelmente vai estar cheia de trincheiras para não haver a ocupação do território inimigo, claro, né? Porque eles ficam em guerra sempre, então vai ter lá as trincheiras, do outro lado todos os soldados, para que nenhum invada. Se você atravessa a trincheira, você vai estar indo diretamente para o território do outro país. Então essa trincheira, esse limite, né, artificial, ou também chamado de limite cultural, está fazendo a territorialidade. Ele está definindo qual é o território de um e qual é o território do outro. Entrando nessa questão de territorialidade, a gente tem que deixar claro duas coisas. Quando você se sente pertencido a um espaço geográfico, esse espaço geográfico ele vai estar gerando um sentimento de nacionalidade e um sentimento cultural em você também. Então, automaticamente, ele se torna um local. Você pertence ao espaço geográfico e não o espaço geográfico pertence a você. Já quando o espaço geográfico pertence a você, há uma relação de poder. Então, automaticamente, é um território. Não confundam. Os países eles usam os limites, segundo o critério de territorialidade, para falar que certo local faz parte ao seu país. Ou seja, eles vão regionalizando locais, para falar que aquele local faz parte do seu país. Eles usam a regionalização para fazer a territorialidade, né? Vamos falar sobre a diferença entre limites e fronteiras. Os limites eles vão determinar onde certo território acaba. Já as fronteiras não. As fronteiras são o quê? São onde países, estamos falando aqui mais em questão de países mesmo, né? Onde os países eles conseguem se comunicar e conseguem interagir. Por exemplo, Foz do Iguaçu e Cidade do Leste. São duas cidades que fazem aí a fronteira, que é entre Paraguai e entre o Brasil. Essas duas cidades elas se interagem, então é considerado uma fronteira. O limite vai ser no rio, lá no Rio Paraná, onde vai estar dividindo as duas, lá na parte mais fundo do rio. Então essa diferença aí é entre limites e fronteiras. Exemplos de território, já que a gente está falando sobre isso. Bom, temos aí, por exemplo, os lados de um campo. De um lado temos uma equipe, do outro lado temos outra. Uma equipe sempre vai tentar invadir o lado rival para fazer o gol. Então, isso é um exemplo de território. Temos também os países, que é um claro exemplo de território. Temos aí, por exemplo, um morro invadido por uma organização criminosa, também é um território. Então, tudo que está sendo aí dividido é um território. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a regionalização brasileira. Lembrando que a gente regionaliza para facilitar a administração. E em cada região a gente vai ter características diferentes, né? E vai ser o quê? Vai ser o sotaque, vai ser a vegetação, costumes e coisas do tipo. Rapaziada, a gente tem várias formas de regionalizar o Brasil. Uma delas é a do IBGE. A do IBGE é mais por hierarquia urbana, por costumes e coisas do tipo. A do IBGE é basicamente assim: região norte, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Região centro-oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Lembrando que o Mato Grosso era apenas um só, mas em 1977 ele foi dividido. Temos também Goiás e o Distrito Federal. O Sul temos o Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e o Paraná. Agora uma curiosidade para vocês. São Paulo também já fez parte do Sul, porém ele foi tirado por ter características mais adequadas ao Sudeste. Então ele já fez parte do Sul, mas foi retirado depois de um tempo. O Sudeste é composto por São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A região Sudeste ela é considerada a região mais densa tanto urbanamente quanto popularmente. Bom, a região Nordeste ela é composta por Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí. A região Nordeste ela também é uma região muito populosa, só perde aí só para o Sudeste. Em 1981, Rondônia ela virou um estado. Antes ela era considerada apenas um território nacional. Em 1988, Roraima e Amapá também viraram estado. Antes elas também não eram estado e acabaram virando. Enquanto Fernando de Noronha, no mesmo ano, deixou de ser uma ilha-território para virar um município de Pernambuco. Durante todo esse processo do Brasil também, Goiás foi dividido, ficou menor. Houve ainda um movimento no Brasil para dividir o Pará entre 3 estados, mas a população votou e acabou que o estado continuou a mesma coisa. Ia dividir em 3, ia ficar muito pequeno, a população não queria, eles votaram no plebiscito e acabou que continuou a mesma coisa. Agora outra divisão que nós temos também é a divisão por características econômicas. Essa divisão ela é feita por complexos regionais. Temos aí o complexo da Amazônia. O complexo da Amazônia ele tem uma questão muito parecida entre os estados, que é no caso agropecuária. Começa ali a franja da agropecuária, que vai pegando o Mato Grosso e vai se expandindo por todo o norte ali do país. Essa região aí é o complexo amazônico, né? Ela vai ter o quê? Vai ter o Mato Grosso, vai ter Pará, vai ter Rondônia, esses estados mais pro norte do país. Temos aí também um complexo do Nordeste. Esse complexo do Nordeste vai abranger tanto o Nordeste quanto o norte de Minas. Por que o norte de Minas, Pedro? Por causa ali da região do Vale do Jequitinhonha, de Montes Claros. Essa região ela é muito parecida com o estado da Bahia. Tem também o clima semiárido, tem os rios intermitentes, tem a caatinga, os costumes muito parecidos com o estado baiano, então ele também foi incrementado essa parte. Temos também o Complexo Centro-Sul. O Complexo Centro-Sul ele vai possuir o maior PIB per capita. O PIB per capita é toda a riqueza dividido pelo número de habitantes. E essa região também ela vai ter aí o maior índice populacional. Temos aí ainda a divisão feita por Milton Santos, muito consagrada essa divisão que foi feita por ele e muito ensinada, então vale a pena dar uma olhada. O que vai mudar? Ele diz que a região Centro-Sul ela não é tão homogênea. Então, basicamente, ele vai dividir a região Centro-Sul, criando também a região concentrada. A região concentrada, diferente da Centro-Sul, que ele fez essa divisão, ela vai ser o quê? Vai ser a região com maior urbanização, com mais população. Já a outra parte vai ser uma região mais agrícola, mais pro agronegócio e coisas do tipo. De resto não vai estar mudando muita coisa. Então é isso, rapaziada. Esses foram os nossos 2 assuntos de hoje para finalizar aí o nosso primeiro módulo de geografia. O próximo assunto vai ser história, então acompanhe aí o canal. E é isso. Fui!